Esta conferência será gravada agora. Bom, pessoal, boa noite. Sim, estamos ouvindo. Ótimo. Vamos dar início agora à nossa terceira e última aula do workshop de radiologia, né? De antemão, quero agradecer a todos pela presença, agradecer ao Dr. Jamerson pela disponibilidade, né? E apresentando um pouco sobre o Dr. Jamerson Ferreira. Ele é doutorando em Biologia Celular e Molecular Aplicada à Saúde pela UBRA. Ele é mestre em Genética e Toxicologia Aplicada pela UBRA. Ele é especialista em docência no ensino superior pela FAP, médico residente em Radiologia e tem graduação em Medicina pela Universidade Estadual do Piauí, em Direito pela Universidade Federal do Piauí, em Fisioterapia pela Universidade Estadual do Piauí e em Tecnologia em Radiologia pelo Instituto Federal do Piauí. Alguns lembretes, assim como nas reuniões passadas. Todas as dúvidas deverão ser retiradas no chat ou pelo WhatsApp e vão ser lidas ao final da apresentação para evitar ruídos, para evitar distrações, certo? Lembrando também que os microfones devem permanecer desligados. O link para o formulário vai ser divulgado no chat daqui da reunião, então fiquem atentos ao chat, tá bom? Qualquer dúvida podem perguntar no chat e novamente quero agradecer a presença de todos por participarem do workshop, agradecer a presença do Dr. Jamerson pela disponibilidade e uma excelente aula para todo mundo. Dr. Jamerson, a palavra é sua. Boa noite, todos estão me ouvindo, né? Boa noite. O áudio está um pouco longe, doutor. Se eu puder falar um pouco mais próximo do microfone. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Agora sim. Então, também conseguindo visualizar o slide também? Sim, estamos conseguindo ver o slide. Doutor Jamerson, o seu áudio tá um pouco travado, sim. Você está falando um pouco mais perto do microfone, por gentileza? Tá certo. Primeiramente, pessoal, agradecer o convite aí, em nome da Berciane e da organização, por agradecer por contar comigo. Pedir desculpa, porque, na verdade, essa aula já era para ter sido ministrada, né? Mas eu tive um problema de saúde, infelizmente, não tive como ministrar. Pedir desculpa também pela falta da imagem, estavam acabando me conhecendo, né? Aqui pela imagem. Infelizmente, o computador está com problema na câmera, e isso está difícil de ajeitar por conta da pandemia. Então, eu tentei comprar, mas também está difícil, tem que fazer tudo. Enfim, peço desculpa aí, mas eu acho que escutando e vendo as imagens, que é o mais importante, na verdade, o mais importante são as imagens, né? Mais do que a mídia, com certeza. Então, a gente vai tentar falar aqui, a Delcine me passou, que a ideia seria falar um pouquinho da anatomia, né? Mas eu achei por bem também falar de algumas patologias, pelo menos aquelas que a gente normalmente vê no dia a dia. Só para entender, vocês são estudantes ou já são formados? Como é que é a situação do curso? Só para a gente tentar entender. Acho que todo mundo é acadêmico da área da saúde. Não é só estudante de medicina, não. É da área da saúde, na verdade. É isso? A grande maioria é de medicina, acho que 95%, 97% é de medicina. E a maioria são estudantes ainda. Ou já tem alguém que está por curso. Eu acredito que todo mundo é estudante, doutor. Tá? Melhor ainda porque aí a gente vai tentar passar o diabá mesmo. Depois vamos dar início a essa apresentação. Aqui foi algumas referências que a gente utilizou para fazer a aula. A gente se baseou nesse livro que eu gosto muito. Depois, se vocês quiserem, ter um PDF, eu posso passar depois. Esse livro ele é bem interessante, ele passa uma visão geral de radiologia, apesar de ser em inglês, mas passa uma visão geral de radiologia. Esse outro livro aqui é excelente para quem está começando, quem quer saber alguma coisa de radiologia, bem básico mesmo, que é a radiologia do tórax do Felson. Ele é baseado em estudo dirigido. Então, várias perguntinhas, né? E o aluno vai lendo, vai respondendo e vai aprendendo dessa forma. O IMAIS, que é o nosso banco de dados, imagem que eu peguei
radiologia. Inclusive, gente, existe um aplicativo, tanto para iOS como para Android, mais. Ele tem uma versão gratuita e tem uma versão paga. Né? A versão paga realmente é a melhor e mais completa. E a Radiopedia, não sei se vocês já conheciam esse banco de dados, é um banco de dados enorme de radiologia. Qualquer coisa que você tiver dúvida de radiologia, basta colocar aquela patologia ou aquela estrutura anatômica e colocar do lado Radiopedia. E automaticamente é direcionado para essa página. Muita coisa mesmo. Tanto de tipo de imagem, como de tipo de conteúdo. Então, é uma ferramenta de busca bem interessante e gratuita. Né? Então, mais ou menos foi isso que se fazia para a aula. Começando de uma forma bem básica, anatomia do tórax. Antes de falar de imagem radiológica, vamos falar um pouquinho da anatomia básica, a anatomia que a gente vê geralmente usada no saúde, no começo do morte, né? Então, na parte do tórax, não podemos esquecer da parte óssea. Essa parte óssea inclui a clavícula, inclui a escápula, inclui as costelas. Né? Todo mundo sabe que são duas partes de costela, certo? E tem também a coluna vertebral, no caso, a torácica, né? Que são os vértebras torácicos. E tem o externo também. Então, o primeiro passo, quando a gente vai analisar uma radiografia, você tem que sistematizar na sua cabeça o que você quer ver. A gente só enxerga o que quer ver. Então, algumas pessoas perguntam, como eu vejo a radiografia? De cima para baixo, de baixo para cima, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Isso não importa muito. O que é importante é que você sistematize. Você sistematiza. Não, eu vou sempre ver de cima para baixo. Eu sempre vejo de cima para baixo. Não, eu vou ver primeiro sempre a parte óssea. Eu começo sempre da parte óssea. Eu, por exemplo, gosto de começar pela parte óssea. Por quê? Porque normalmente é a parte que eu costumo esquecer. Então, normalmente o que eu costumo esquecer é o primeiro que eu gosto de olhar. Porque às vezes, foi pedida aquela radiografia de tórax, mas o cara tem uma fratura de clavícula, e aquela dor torácica, entre aspas, na verdade é uma fratura de clavícula, é uma fratura de escápula, é uma fratura de vértebra torácica, é uma fratura de costela. Então, a parte óssea, às vezes, a gente fica tão preocupado com a parte pulmonar e cardíaca, e às vezes acaba esquecendo da parte óssea, que é extremamente importante. Aqui seria uma vista posterior, né? Outra coisa importante também a ser lembrado é a cavidade pleural. Todo mundo lembra que existem dois folhetos de pleura, a pleura parietal e a pleura visceral. E entre esses dois folhetos existe um espaço virtual, né? Que é um espaço virtual, a gente não consegue normalmente visualizar em radiografia nem em tomografia, chamado de cavidade e espaço pleural. Ou seja, em uma radiografia ou em uma tomografia de tórax, a gente não consegue, em um exame normal, sem patologia, a gente não consegue visualizar a cavidade e o espaço pleural, porque ele é virtual. Agora, quando o paciente tem um derrame pleural, quando o paciente tem um pneumotórax, quando o paciente tem um hipopneumotórax, ou algum emfisema e o tórax, aí esse espaço, essa cavidade pleural passa a ser visível, certo? Aqui seria uma vista lateral. Né? Outra coisa importante que a gente não pode esquecer é que os pulmões eles são divididos em lobos. Né? O pulmão direito ele é formado por 3 lobos, lobo superior, médio e inferior. E o pulmão esquerdo ele apenas tem 2 lobos, só tem um lobo superior e um lobo inferior. Aí alguns perguntam assim, então qual seria o correspondente no pulmão esquerdo do lobo médio? Né? Porque no pulmão direito tem um lobo médio. No esquerdo não tem, seria a língua. Certo? Então, a língua seria o correspondente, entre aspas, do lobo médio do pulmão esquerdo. Certo? Então, aqui nesse mesmo esquemático, a gente consegue ver o externo, né? Lembrar que tem um pouco do externo, tem um processo tifóide, o avião tifóide, tem um manubrio, né? E tem uma fissura, nós temos mostrado aqui, que é a fissura oblíqua. No pulmão direito, como ele é dividido em 3 lobos, nós vamos ter 2 fissuras, né? Que seria a fissura oblíqua, ou grande fissura, e a fissura horizontal, ou pequena fissura. Já no pulmão esquerdo, que é dividido apenas em 2 lobos, nós só vamos ter o lobo superior e inferior, e vamos ter apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua. Aqui também não podemos esquecer da traqueia, né? A traqueia formada por anéis cartilaginosos, então uma traqueia, e até chegar na bifurcação, que a bifurcação é chamada de carina, aí se bifurca em bronco principal direito e bronco
principal esquerdo. Existe uma diferença anatômica entre o bronco. Por isso, por exemplo, paciente que broncoaspira, né? Paciente que vomitou, que não tem reflexo, enfim, que broncoaspirou, onde é normalmente comum esse conteúdo, do pulmão direito e do pulmão esquerdo. Pulmão direito. Por quê? Porque o bronco principal direito, se vocês perceberem, ele é mais verticalizado. Ó, ele é muito mais verticalizado do que o esquerdo. Então, pela ação da gravidade, é muito mais fácil aquele alimento, aquele conteúdo ir para o pulmão direito do que para o pulmão esquerdo. Então, normalmente, nas pneumonias aspirativas, por exemplo, é mais comum que se acometido do pulmão direito, né, por conta dessa questão anatômica. Então, a gente tem traqueia, chega aqui na carícia de culpa, então, principal direito e esquerda, aí vai para o intermediário e a sua subida. Aqui já seria a parte, a gente obviamente não vê isso em radiografia, né, a parte alveolar, não dá para ver o alvéolo, a gente sabe que isso é um estudo histológico, em lâmina, né, microscópio, mas seria isso, né? Isso do alvéolo, né, começa com a gasosa, aí tem um bronquíolo terminal, que é formado por musculino, tem os bronquíolos respiratórios e tem o alvéolo, que seria a unidade maior funcional do pulmão, né, onde acontece a própria gasosa. Lembrar também que vai ter sempre vaso, né? Vai ter artéria pulmonar, vai ter artéria bronca, o bronquíolo terminal, o bronquíolo respiratório, o vaso capilar, o saco alveolar. E aqui vocês sabem que tem a parte tecidual do faringe, né? A parte do alveolar, e também a parte de vascularização, né? Então, pela artéria conclusiva. Mais um desenho esquemático, nós temos mais ou menos a mesma coisa, né? O bronquíolo, os lóbulos, a pleura visceral, aquela questão que eu disse para vocês, tem dois folhetos, né? Tem o folheto da pleura parietal e o folheto da pleura visceral, e no meio teria a cavidade do espaço pleural, né? Esse espaço virtual, como eu já tinha comentado com vocês. Aqui seria o desenho esquemático do pulmão direito. Como é que eu sei que é pulmão direito? Porque tem três lobos e duas fissuras, né? A gente tem aqui o lobo superior em cima, né? Temos o lobo inferior e o lobo médio. E observa que a gente tem a fissura oblíqua e a fissura horizontal. Então, o pulmão direito tem essa divisão em três lobos e duas fissuras. Aqui já é o pulmão esquerdo, né? Onde a gente consegue ver dois lobos, né? Tem o lobo superior e o lobo inferior. E no meio tem a fissura oblíqua. No caso do pulmão esquerdo apenas tem apenas uma fissura, que é a fissura oblíqua. E lembrar da língua, que eu já tinha comentado com vocês. Né? A língua seria, entre aspas, falando, né? Seria o correspondente do lobo médio no pulmão direito. Então, por exemplo, quando a gente lauda, normalmente a gente não sabe qual médico que pegar o nosso laudo, né? Mas não é correto eu falar lobo médio do pulmão direito. O correto é dizer apenas lobo médio, porque só tem lobo médio no pulmão direito. Né? Mas às vezes a gente acaba pecando por redundância e acaba escrevendo logo médio como direito. A gente não sabe quem é que vai pegar nosso laudo, se a pessoa realmente tem uma boa noção anatômica, que era para ter essa noção anatômica básica. E aqui, pessoal, obviamente eu trouxe essa imagem da piscina, a ideia não é fazer ninguém decorar isso, porque é realmente muito complicado, mas para vocês saberem que existe. Na verdade, o que a gente chama de segmentação pulmonar. Por exemplo, vocês terem ideia, o pulmão direito, o lobo superior, só o lobo superior do pulmão direito, ele é dividido em segmento apical, segmento posterior e segmento anterior. E assim vai. O lobo médio tem um segmento lateral e o segmento medial. E assim vai. Ou seja, cada lobo do pulmão, tanto do direito como do esquerdo, existem subdivisões, que é o que a gente chama de segmento. E aqui nessa figura, a ideia é ilustrá-los, né? Essa segmentação pulmonar. Obviamente, por exemplo, em termos de laudo, de tomografia, por exemplo, a gente realmente tem que colocar no laudo que localização exata aquela patologia está cometendo. Que segmento. Não basta colocar, por exemplo, que determinada opacidade ou consolidação está ocupando o lobo superior direito. Você tem que colocar que é no segmento apical do lobo superior direito. Isso é importante em termos de localização anatômica. Né?
Mas, obviamente, isso é muito complicado de decorar. Toda vez que vou laudar, a gente sempre dá uma conferida, né? Abre um aplicativo, abre mais e vai dando uma conferida. Alguns a gente acaba decorando de tanto laudar, mas outros a gente acaba esquecendo um pouco. Mas lembrar que isso é chamado de segmentação pulmonar. Cada lobo ele é subdividido em vários outros segmentos. Aqui, mais uma vez, mostrando aquelas subdivisões, né, dos broncos. A gente tem a traqueia, aí vem a carina, aí tem o bronco principal direito, o bronco principal esquerdo, aí o bronco principal, os broncos principais e o bronco pontos se subdividem em broncos lobares, aí tem um bronco lobar superior direito, né, aí tem um bronco lobar superior esquerdo, aí tem um bronco lobar inferior esquerdo, e assim vai. Tem um bronco intermediário, aí tem os bronquíolos respiratórios, bronquíolos terminais, até chegarmos ao véu. Lembrar que isso vai se ramificando, né? Essa árvore traqueobronca, ela vai se ramificando ao longo do pulmão. Mas onde é que ela vai ficar mais visível? Sempre vai ser mais visível a parte da árvore traqueobronca e a parte de vascularização na região central. Então, o hino pulmonar é justamente essa região do pulmão central, onde a gente consegue visualizar melhor os vasos e os broncos. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Eu tenho a impressão que está um pouco baixo. Estão conseguindo ouvir? Doutor Jamerson, Oi, está me ouvindo? tá me ouvindo? Estou ouvindo. É porque estão reclamando no chat que o áudio é um pouco ruim. O senhor teria como usar algum fone de ouvido, alguma coisa assim, para melhorar o áudio? Estão conseguindo me ouvir melhor agora? Tá melhor agora. Tá melhor agora. Certeza? Dá para continuar? Assim, sim. Vocês podem Sim, falar tá se não estiver ótimo. escutando, viu? Pois certo. Então, quando a gente fala em tórax, quais são os exames que são mais importantes, certo? Muita gente, quem não conhece muito radiologia, pensa sempre assim, o melhor exame de todos é ressonância. Mas, por exemplo, ressonância para tórax é péssima, péssima. Normalmente não é um exame que a gente utiliza. Então, normalmente, quando se fala de tórax, quais são os exames que a gente utiliza? A radiografia, né, que é realmente muito, muito utilizada por ser um exame acessível, barato, realizado em qualquer lugar, dá para realizar na beira do leito, um exame extremamente acessível. Um hospital que não consiga fazer nenhuma radiografia de tórax está complicado, né? E o outro exame que a gente utiliza bastante em tórax é a tomografia. Então, os dois exames mais utilizados em tórax é radiografia e tomografia. Ressonância, a aplicação é muito pequena. Ultrassom, também muito pequena. A ultrassom em tórax é muito usado, aquela ultrassom na beira do leito, né? Que é chamada de FAST, que é para o trauma. Pesquisa de barotrauma, pesquisa de pneumotórax, pesquisa de hemotórax, que é muito usado no trauma, né? Mas em termos do dia a dia, não. A medicina nuclear também não, e estudos baritados muito menos. Então, normalmente, o que a gente utiliza no dia a dia são as radiografias de tórax e a tomografia. Como é que eu chamo em radiografia o que é branco? É isso que essa tabela quer mostrar. O que é branco em radiografia a gente chama de radioopaco, certo? E o que é preto em radiografia patológico, obviamente, a gente chama de radiolúcido ou radiotransparente. Já em tomografia, o que é branco a gente chama de hiperdenso ou hiperatenuante, e o que é preto a gente chama de hipodenso ou hipoatenuante. Normalmente são essas nomenclaturas,
Porque é muito feio, às vezes a gente pega estudante chamando, olha aqui a imagem preta, a imagem escura, a imagem branca. Não, vamos tentar usar o termo técnico, radiografia radiopaque e radiolúcido, tomografia hiperdensa, hipodensa, ou hiperatenuante e hipoatenuante. Então, outra coisa importante, muitas vezes, somente vocês que estão na fase de estudante, muitas vezes não sabe como solicitar o exame. Como eu solicito o exame? Né? Por exemplo, uma radiografia. Como eu devo solicitar? Radiografia ou raio-x de tórax, PA e perfil. O que significa PA e o que significa perfil? É o que a gente chama de incidências básicas, certo? Então, as incidências básicas em tórax se chama PA e perfil. O que é PA? PA significa póstero anterior. Significa dizer que a radiação entra na região posterior, aqui às costas do paciente, e sai na região anterior. Por isso que é chamada de PA, póstero anterior. E o perfil, obviamente, seria de lado, né? Sempre, no caso, perfil do lado esquerdo. Você não precisa dizer isso no pedido médico ou na solicitação. Você basta colocar radiografia de tórax entre parênteses ou um hífenzinho, né? PA e perfil, certo? Então, essa aqui seria a PA, a incidência PA, certo? E o que a gente consegue ver? Primeiro, essa radiografia provavelmente trata-se de uma radiografia feminina. Como é que eu sei que é feminina? Pelo formato das mamas, né? Você vê que tem uma mama mais desenvolvida, dá para ver bem as mamas, então provavelmente se trata de um paciente do sexo feminino, certo? Aquela história que eu falei para vocês. O que a gente tem que olhar sempre? Parte óssea, né? Ó, clavícula, escápula, as costelas. Essas costelas que têm essa disposição são as costelas posteriores, tá? E tem essa disposição. Essas que têm essa disposição dessa outra forma são as costelas chamadas costelas anteriores, certo? Então, repetindo, essas aqui são as costelas posteriores e essas aqui são as costelas anteriores, ok? O que mais que a gente consegue ver? Obviamente, isso aqui tudo é o pulmão direito e esse aqui é o pulmão esquerdo. Outra coisa importante que tem gente que confunde, né? Em radiografia, o lado esquerdo de vocês é o direito do paciente. Então, para a gente, por exemplo, a gente está olhando de frente à radiografia, para a gente seria o lado esquerdo, mas, no entanto, é o lado direito do paciente, certo? Aí alguém pode dizer assim, professor, eu vou me basear pelo coração. Olha, o coração está para o lado esquerdo, a maior parte está do lado esquerdo, mas não pode se basear por isso, não. Porque não tão raro, existem pessoas que são destrocárdias, que são pessoas onde o coração é voltado para o lado direito. Aí, se tu se baseou nisso, tu errou completamente, né? Então, o correto mesmo é sempre olhar isso, né? E essa identificaçãozinha aqui preta sempre vai ter. A identificação deve ser sempre do lado direito do paciente. Então, se a pessoa que fez a radiografia lá, o tecnólogo ou técnico que fez, se ele identificou correto, ela vai estar do lado direito. Beleza? Que coisas que são importantes a gente ver de anatomia aqui? Não sei se vocês estão conseguindo ver que tem uma bolinha preta aqui. Essa bolha aqui é a bolha gástrica, normal, viu? Normal aparecer, a não ser que o paciente esteja com o estômago completamente cheio, que é muito raro, né? Sempre alguém vai ter um vaziozinho no estômago e vai aparecer o que a gente chama de bolha gástrica. Isso é normal. Outra coisa que é muito importante, vocês estão vendo que aqui forma um ângulo agudo. Esse ângulozinho agudo é chamado de seio costafrênico. Tem de um lado e tem de outro. É extremamente importante ser visualizado. Por exemplo, se eu ver uma opacidade, uma radioopacidade aqui no seio costafrênico, provavelmente trata-se de um derrame pleural. É a patologia que mais causa opacidade do seio costafrênico. Aqui, do ladinho do coração, a gente tem o seio cardiofrênico, costofrênico e aqui é o cardiofrênico, certo? O cardiofrênico, que é do lado do coração. Se não tiver assim pretinho, pode ser um derrame pericárdio, que é outra patologia também. Aí tem um coração, o coração naquela descrição anatômica, né, de ser um cone truncado, é a descrição clássica do coração, né? Ser um cone truncado. A gente tem o arco aórtico, que sempre vai aparecer também, né? E aqui, normalmente, tem a artéria pulmonar, nesse caso, não ficou tão visível, não. Mas dá para ver também bem. Então, sempre tentar sistematizar, né? Ver parte óssea,
depois vai para a parte pulmonar. Aí alguém pode pensar, e aqui, que patologia é essa? Nenhuma patologia. Lembra que quando eu falei da parte anatômica sem ser por imagem, a gente falou do hilo pulmonar. O hilo pulmonar é aquela região central do pulmão, dos pulmões, onde os vasos e a árvore traqueobrônquica fica mais visível. Então, nessa região é mais visível. Não é que aqui não tenha vascularização, não tenha árvore traqueobrônquica, mas é porque nessa região, por ser mais espessa, porque aqui vai se ramificando, por ser mais espessa, ela é mais visível, certo? Então, aqui é o hilo pulmonar. Cuidado para não confundir com patologia, pensar que é alguma coisa, e aqui é o hilo pulmonar. E aqui seria o perfil, né? O perfil sempre é do lado esquerdo. Por que do lado esquerdo? O coração ficar mais próximo da película e não ter ampliação. Então, aqui eu vou ter o perfil. Muitas pessoas não sabem olhar o perfil, querem olhar só o PA e deixa para lá. Mas o perfil também é importante. Por quê? No PA, a gente não consegue ver o que está atrás do coração. Essa área atrás do coração, que é chamada de área retrocárdia. O que está posterior ao coração, eu não consigo ver, porque fica sobreposto, certo? O que está atrás do externo, que é chamada de área retroexternal, também fica sobreposta. Então, eu não consigo visualizar no PA. Para isso que serve o perfil. O perfil, eu consigo visualizar a área retroexternal, que aqui estaria o externo, né? E a área retrocárdia, que seria a área atrás do coração, que eu não consigo visualizar no PA. Então, na verdade, algumas pessoas perguntam qual a incidência é mais importante, é a PA ou o perfil? Não, nenhuma é mais importante, as duas são importantes. Na verdade, elas são complementares, né? A ideia é essa, de complementariedade. Existem algumas incidências especiais, dentre elas a chamada AP lordótica, ou ápico lordótico, que é para ver mais o ápice pulmonar. É uma incidência própria para visualizar ápice pulmonar, certo? Ela é específica para isso, onde o paciente fica nessa posição e o feixe ele entra angulado no paciente, direcionado para o ápice pulmonar. Qual é a importância dessa incidência? Num PA de tórax normal, a gente vê que as clavículas, elas ficam sobrepostas ao ápice pulmonar, certo? Quando eu faço a AP lordótica, as clavículas se deixam de ficar sobrepostas, elas se sobressaem do ápice, eu consigo ver o ápice sem a sobreposição das clavículas. Então, essa incidência AP lordótica, ela serve para isso, para tentar tirar a sobreposição das clavículas sobre o ápice pulmonar. Essa é a importância dessa incidência. Outra incidência também que é interessante seria o laurel, certo? Que seria em decúbito lateral esquerdo com raízes horizontais. Isso aqui é muito utilizado em caso de derrame pleural ou de pneumotórax, quando o paciente não consegue ficar em pé, né? Tem alguns pacientes que eles ficam debilitados e eles não conseguem fazer radiografia em pé. Então, eu posso fazer em decúbito lateral esquerdo. Qual é a ideia? Por exemplo, o paciente tem um derrame pleural. Quando eu coloco em decúbito lateral, o derrame vai escorrendo pela ação da gravidade e vai ficar aqui. Se for um pneumotórax, é ao contrário. Ele sobe, né? Então, o derrame pleural fica do lado afetado e o pneumotórax fica para o lado contrário, porque pela ação da gravidade o líquido desce e o ar sobe. Então, aqui também é uma incidência especial. Como pediria um exame desse? Você poderia pedir radiografia de tórax com incidência em laurel, né? Que aí quem vai fazer tem a obrigação de saber como é que faz a radiografia. Certo? Antes de a gente começar a analisar as imagens, a gente já falou um pouquinho da anatomia, né? Falamos um pouquinho do que deve ser visto no PA, do que deve ser visto no perfil. Mas antes de ver mais um pouquinho dessa anatomia e de patologia, a gente tem que entender e pedir, às vezes, para repetir o exame. Então, a gente tem que entender se o exame está bom ou não, né? Se aquela qualidade daquele exame está adequada ou não, certo? Porque, algumas vezes, o exame está numa qualidade tão inferior que a gente não consegue chegar a uma conclusão. Eu, por exemplo, recebo muita imagem de colegas de plantão, né? Como eles sabem que a gente faz radiologia, residência em radiologia, sempre que tem um colega de plantão, eles mandam imagem para a gente. E, às vezes, são exames do interior com uma qualidade muito ruim mesmo. E aí, acaba que atrapalhando a nossa conclusão, a nossa interpretação. Então, acontece muito isso.
Então, a gente tem que analisar alguns itens com relação a essa qualidade da imagem. Dentre eles, o grau de penetração. Como é que eu vou dizer que minha radiografia está bem penetrada? Quando eu consigo ver a coluna através do coração. Não é que tu tem que ver a coluna bonitinho, mas você tem que, pelo menos, tentar visualizar a coluna através do coração. Então, se você consegue ver isso, você pode dizer que ela está bem penetrada. Durante a realização da radiografia de tórax, o paciente tem que fazer uma apneia inspiratória. O paciente tem que encher o peito de ar e segurar. E como é que eu vou saber se o paciente realmente fez uma boa inspiração? Quando aparece de 8 a 9 costelas posteriores. Então, tem que aparecer de 8 a 9 costelas posteriores na incidência em PA. Também não pode ter rotação. Como é que eu vejo rotação? Eu vou já mostrar para vocês na imagem. A imagem não pode estar ampliada. Por isso que a incidência é PA e não AP. Porque quando eu faço PA, o coração fica mais próximo. Se ele fica mais próximo da película, do filme radiográfico, consequentemente menor é a ampliação. É por isso que também a incidência de perfil é feita do lado esquerdo, porque para fazer com que o coração fique mais próximo do filme e diminua essa ampliação. E também não pode ter angulação, que é quando eu consigo ver as margens da clavícula entre a terceira e quarta costelas. Então, essa imagem aqui, por exemplo, ó, ela está bem inspirada? Está. Como é que eu sei que está bem inspirada? Porque apareceram 10 pares de costela. Podem sair contando e observou que apareceram 10 pares de costela. Então, lembra que eu falei, para ser considerada bem inspirada, ela tem que aparecer de 8 a 9 pares. Então, aqui está bem inspirada. E ela está bem penetrada também, ó. Eu consigo ver a coluna através do coração. Então, nesse caso também, ela está bem inspirada. E ela está sem rotação. Como é que eu sei se é em rotação? Vocês conseguem ver os processos espinhosos aqui das vértebras. Eu passo uma linha imaginária nesse processo espinhosos e essa distância de cada clavícula tem que ser igual, tanto de um lado como para o outro. Se tiverem aqui distantes é porque não tem inclinação, não tem rotação. Então, é um item importante. Então, essa radiografia está, em termos de qualidade técnica, adequada, né? Está bem inspirada, está bem penetrada, não tem angulação. Olha como essa radiografia está horrível, né? Por que está horrível? Porque foi pouco penetrada. Olha que eu não consigo definir nem a borda do coração. Eu não consigo saber se aqui tem um derrame pleural, se isso aqui é coração, se aqui tem uma opacidade, se tem uma consolidação. Então, a radiografia pouco penetrada como essa dificulta muito a nossa conclusão, né? E é o que a gente às vezes recebe do interior. O colega manda isso aqui para a gente. Aí eu sempre falo, rapaz, tenta fazer uma mais penetrada, para a gente tentar visualizar melhor e tentar elucidar. Já essa aqui foi muito penetrada, e aí ficou meio escura essa região aqui superior do pulmão. E aí, às vezes, pode pensar que é um enfisema, pode pensar que é um pneumotórax, enfim. E observa que a coluna apareceu todinha. Parece mais uma radiografia de coluna do que uma radiografia de tórax. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão da qualidade da imagem. Aqui contando as costelas novamente, né? Nesse caso apareceram 10 pares de costelas posteriores, então está bem inspirada. E aqui, ó, o paciente não inspirou legal. Aí ele não inspirou legal e parece que ficou parecendo como se aqui tivesse uma patologia, mas na verdade não é. Na verdade só é porque ele não fez a inspiração adequada, né? E aí como é que eu sei que não fez? Se você contar as costelas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só tem 7 pares de costelas. Então, tinha que aparecer no mínimo 8, então está pouco inspirada. Agora, obviamente, às vezes está pouco inspirada porque o paciente é acamado, é debilitado, e aí acaba aqui dificultando. Aqui é a questão, mais uma vez, que eu falei para vocês da rotação, né? Eu passo uma linha imaginária, aqui passando pelos processos espinhosos das vértebras torácicas, e tem que estar aqui distante das duas clavículas. Se não tiver aqui distante, é porque tem rotação, como nessas figuras A e B tem rotação. Olha isso, como essa radiografia está ruim, né? Olha a altura que está a hemicúpula esquerda. Normalmente, né, a hemicúpula não vai estar, a hemicúpula esquerda não vai estar nessa altura em relação à direita, né? Então, olha a diferença.
Olha como é que está a traqueia, como ela está desviada. Esse coração totalmente desfocado, né? Porque o paciente está completamente rodado no leito, né? Então, é uma radiografia com uma qualidade muito ruim, que dificulta bastante a conclusão, né? Isso aqui, pessoal, são fios de eletrodos de monitorização. Que provavelmente é um paciente de UTI, né? Um paciente acamado. Aqui a magnificação do coração, né? Raio-x no leito. O raio-x no leito só deve ser feito para aqueles pacientes realmente que não têm condição de ir para a radiologia. Aquele paciente de UTI, aquele paciente mais grave realmente. Por quê? Porque no leito não é feito PA, no leito sempre é feito AP e o aparelho não tem como dar uma distância suficiente. E aí sempre vai ficar com ampliação do coração, né? E aí vai pensar que é uma cardiomegalia. E às vezes não é, só é uma ampliação, uma magnificação por conta da forma como foi realizado o exame. E aí, uma coisa interessante, falando em cardiomegalia, né? Que seria esse coração grande. Como é que eu vou saber que o coração ele é grande, né? Qual é o critério? O critério mais objetivo é o que a gente chama de índice cardiotorácico. Como é que você faz? Você vai medir o diâmetro transverso do coração, certo? No lugar onde ele é mais largo, e depois mede o diâmetro transverso da caixa torácica. Aí você vai pegar o diâmetro do coração e dividir pelo diâmetro transverso da caixa torácica. Essa relação tem que ser de no máximo 0,5 ou 50%. Ou seja, o coração ele tem que ocupar no máximo 50% da caixa torácica. Então, se você fez esse índice cardiotorácico e ele deu 0,6, 0,7, 0,8, significa que o paciente tem cardiomegalia, certo? Isso é um critério mais objetivo para a gente poder falar em cardiomegalia, certo? Por quê? O coração, ele acompanha o tamanho da pessoa, o porte físico da pessoa. Se você tem 2 metros de altura, o seu coração não pode ser igual a de uma pessoa que tem 1,5 m. Né? Ele é proporcional à volemia, proporcional ao porte físico, ao biotipo. Então, a gente não olha só para o coração, eu tenho que olhar a relação do coração com a caixa torácica, que é o que a gente chama de índice cardiotorácico. Então, a cardiomegalia, para a gente falar, a gente tem que sempre analisar isso, ok? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, estamos. Ah, sim. Obrigado, obrigado. Que às vezes a gente fica no silêncio, né? A gente fica pensando que ninguém nem está mais presente. Mais uma vez mostrando aqui para vocês, né? Aqui a questão do manúbrio, do corpo, do apêndice tifoide, do externo, né? As cartilagens costais. Lembra que isso aqui, com o passar do tempo, elas vão se ossificando, então é muito comum você pegar calcificações de costela, é muito comum, paciente que tem uma certa idade, ok? E a gente consegue ver, ó, o que é essa coisinha mais escura aqui? Dá para ver bem, ó, a traqueia vem, ó, carina, bronco principal direito, bronco principal esquerdo. Dá para ver bem, né? Mostrando bem isso aqui para vocês. A parte óssea toda que eu já falei para vocês, de clavícula, de escápula, aqui também provavelmente trata-se de uma paciente feminina, né? Mama desenvolvida, e aqui o seio costofrênico, direito e esquerdo, seio cardiofrênico direito e esquerdo, botão ou arco aórtico e o coração, né? E aí, se eu quiser saber se tem ou não cardiomegalia, sempre fazer aquele índice cardiotorácico. Aqui seria o perfil, que a gente já mostrou, que dá para ver a área, aqui seria o externo, né? Aqui seria a área retroexternal, aqui seria a área retrocárdia, né? Que são as mais importantes ser visualizadas no perfil. Mais uma vez, a imagem que a gente já falou, aqui a mama, né, mostrando a mama. Cuidado, que às vezes feminino não tem mama porque fez mastectomia, né? Então, às vezes tem isso também. Paciente que fez mastectomia é bem comum de a gente encontrar. Uma coisa importante que está essa aqui mostrando para vocês. Às vezes, gente, o paciente é tão obeso, que ele tem uma gordura na região axilar. E aí fica uma coisa branca aqui, que às vezes fica projetada para o tórax.
que simula, às vezes, uma patologia. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Paciente com prega axilar, né, com muita tecido adiposo, que às vezes pode simular também uma patologia. Outra coisa também que às vezes acontece, tem pacientes, principalmente do sexo feminino, que tem um mamilo bem denso. E às vezes você faz a radiografia de tórax e aparece como se fosse um nódulo no pulmão. Bem no lugar do mamilo fica aquela imagem nodular, radiopaca, redondinha, que parece muito com nódulo. Aí você ficou em dúvida porque você achou muito simétrico, bilateral. O que faz? A gente faz uma marcação com chumbo. Repete o exame, coloca um chumbozinho com esparadrapo bem no mamilo da mulher, explica, obviamente, para a paciente, né? Coloca e faz a radiografia. Se só apareceu chumbo, é porque não era nódulo nenhum, era só um mamilo que era denso mesmo da paciente, certo? Então, às vezes acontece. Às vezes também tem sombra acompanhante da clavícula, tem paciente que tem uma clavícula que fica com sombra, fica escuro, que às vezes pode simular uma patologia, então cuidado que isso tudo é normal. Questão do hilo pulmonar, que eu já expliquei para vocês, que é aquela região central do pulmão, onde a gente consegue melhor visualizar os brônquios e os vasos, né? Aqui parece, se a gente olhar, parece uma cardiomegalia. Se a gente fosse fazer o índice cardiotorácico, parece ter uma cardiomegalia nesse caso aqui. Observar também uma coisa interessante. Na verdade, o pessoal quer chamar diafragma direito e diafragma esquerdo, mas não é correto, né? A gente sabe que diafragma é um músculo só de ponta a ponta. A gente chama hemicúpula, o hemidiafragma direito e hemicúpula, o hemidiafragma esquerdo. O normal que é o mais comum de a gente encontrar, é a hemicúpula direita, o hemidiafragma direito, ele está elevado, um pouquinho mais elevado por conta do fígado em relação à esquerda, um pouquinho. Então, isso é o normal. Observa que aqui nesse caso, ele está um pouquinho mais elevado do que o esquerdo. Isso é o normal, porque o fígado acaba aqui empurrando um pouquinho o hemidiafragma direito. Então, isso é o mais normal de a gente encontrar. Certo? E aqui mostrando, né, no perfil. Aqui mostrando mais uma vez a área retroesternal, a área cardíaca, né, e a área retrocárdia, né, que é melhor para ser vista no perfil, para ficar bem mesmo gravado na cabeça de vocês. Aqui, mais uma vez, mostrando que eu já tinha falado para vocês, a traqueia, né, se bifurcando em bronco principal direito, bronco principal esquerdo. Como é que aparece na tomografia? Olha na tomografia como é que aparece. Aqui seria um corte coronal de tomografia, né, janela de parênquima, que mostra na traqueia, né? Também dá para ver bem. Aqui mostrando a traqueia, né? A traqueia visualizada. E aqui na tomografia, como é que ela aparece, ó? Aqui a traqueia, aqui ela já se bifurcou. Aqui já tem a carina, e aqui tem o bronco principal direito e o bronco principal esquerdo. Em tomografia, nos exames de imagem de uma maneira geral, o que é direito de vocês é esquerdo do paciente e vice-versa. Então, para vocês aqui é lado direito, né? Só que, no entanto, para vocês é lado esquerdo, mas, no entanto, é o lado direito do paciente. Então, aqui é lado direito e aqui é lado esquerdo. Certo? E aqui dá para ver a carina, aqui a bifurcação, né? O bronco principal direito e o bronco principal esquerdo. E dá para ver até os broncos lobares, né? Que seriam as subdivisões dos brônquios principais. E dá para ver também que tem a opacidade aqui, né? Não sei se vocês estão conseguindo visualizar. Tem umas opacidadezinhas aqui em vidro fosco aqui, nesse caso aqui. O hilo pulmonar, nós já conversamos, já explicamos para vocês o que seria o hilo pulmonar. Outra coisa importante, a tomografia de tórax, gente, ela pode ser feita com ou sem contraste. Então, na hora de vocês solicitarem um exame de tomografia, por exemplo, o ideal é vocês especificarem se quer que aquela tomografia seja com contraste ou sem contraste. Por exemplo, o que sempre é com contraste em tomografia de tórax? Neoplasia. Se tua suspeita é de neoplasia, eu tenho que solicitar o exame com contraste, certo? Então, se é um tumor se eu estou suspeitando de um tumor pulmonar, um adenocarcinoma, ou de metástase, por exemplo, eu tenho que solicitar essa tomografia com contraste. Então, você coloca TC de tórax com contraste venoso, né? Que no caso é feito por via venosa. Outra patologia que é muito realizada, processo infeccioso, abscesso, empiema,
Processo infeccioso de uma maneira geral também com contraste, tá? E qualquer problema vascular, porque eu só consigo ver os vasos dessa forma como está aqui nessa imagem, se eu aplicar o contraste. O que eu consigo ver nessa imagem aqui? Esse aqui é um corte axial, que a gente chama de tomografia, janela de mediastino, que é para ver vaso, tá? Com contraste. Isso aqui tudo branco é vaso, tá branco porque é contraste. Então, dá para ver a veia cava superior, que seria isso aqui. Dá para ver a aorta ascendente, dá para ver a aorta descendente e dá para ver a artéria pulmonar esquerda, que seria isso aqui. Aqui dá para ver a mesma coisa, ó, veia cava superior, a aorta ascendente, tronco da artéria pulmonar, a artéria pulmonar direita e a aorta descendente. Então, eu só consigo visualizar dessa forma aqui, tudo bem distinto, especificado quando o exame é feito com contraste, que é importante nesses casos quando eu quero ver os vasos de forma mais nítida. Imagina que aqui tinha um tumor bem aqui. Eu quero separar se esse tumor tá tendo invasão vascular ou não. Aí, para delimitar isso, só aplicando contraste. Caso contrário, fica muito difícil para o radiologista dizer. Tá? Aí a questão do hilo pulmonar, né, mostrando uma imagem de broncoscopia. Vocês vão ver que no perfil vai aparecer duas bolinhas, certo? A bolinha superior seria o bronco-fonte direito e a bolinha de baixo é o bronco-fonte esquerdo. O direito sempre vai estar em cima e o esquerdo vai estar embaixo, tá? É sempre assim na radiografia em perfil. Não sei se vocês estão conseguindo ver as duas bolinhas, né? Tem um bronco principal, bronco-fonte direito e o bronco-fonte esquerdo. Seriam as duas bolinhas. Aí aqui mais uma vez, ó, mostrando para vocês o arco aórtico, ou botão aórtico, né? E a artéria pulmonar. Aqui seria a artéria aorta, né? Que seria o arco, né? E vem descendo a descendente. E aqui seria a artéria pulmonar aqui de lado, certo? Aqui seria uma radiografia e aqui é uma tomografia com contraste no plano coronal, certo? Aqui mostrando a aorta para vocês, olha, a aorta bem bonita, parece, a gente brinca que é um cajado, né? Parece um cajado, onde ela vem a aorta ascendente, né? Arco aórtico e a aorta descendente, né? Aí a descendente tem a parte torácica e tem a parte abdominal. Falando um pouquinho, mostrando um pouquinho do coração, dá para ver o coração bem. Lembra que a radiografia de tórax, a gente vê tanto a parte óssea, a parte pulmonar, como a gente vê também a parte cardíaca, né? O que a gente consegue ver bem na radiografia de tórax? Dá para ver o ventrículo esquerdo, dá para ver o ventrículo direito e dá para ver o átrio direito, certo? Dá para a gente conseguir ver bem isso na radiografia de tórax, certo? Essa delimitação. Uma coisa importante, vocês observam que a vascularização sempre vai ficar mais evidente na base do que no ápice, né? Pela ação da gravidade. Como a radiografia é feita num paciente em condições normais em pé, por ação da gravidade, os vasos ficam engurgitados na base do que no ápice. Então, é mais comum ficar assim na base do que no ápice. E aqui é aquela divisão dos lobos. Lembra que eu falei para vocês no início, né? Que o pulmão direito ele é dividido em 3 lobos, né? E o pulmão esquerdo em 2 lobos, né? Então, aqui, por exemplo, é mostrando o lobo superior do pulmão direito, tá? Na radiografia de tórax, nem sempre eu consigo ver as fissuras. Na tomografia, as fissuras, elas são visíveis, mas na radiografia é complicado ver. Nem sempre a gente consegue ver, na grande maioria das vezes não é visível. Então, aqui está o lobo superior do pulmão direito, aqui seria o lobo médio, né, do pulmão direito, não precisa nem dizer que é pulmão direito, porque só tem no pulmão direito, e aqui seria o lobo inferior, certo? O que acontece muitas vezes? Como eu não consigo ver a fissura na radiografia, na grande maioria das vezes eu não consigo ver, às vezes a gente usa muita descrição no laudo assim, que a patologia está no terço superior, está no terço médio, está no terço inferior, está nos 2 terços inferiores, para não dizer qual é o lobo, porque não dá na radiografia, como eu não consigo ver a fissura, não tem como eu ter certeza que está naquele lobo, né? Por conta de não visualização da fissura. Então, mostrando mais uma vez. E aqui o pulmão esquerdo, né? Eu tenho um lobo superior
e tem um lobo inferior. Lembrar da língula, que seria o similar do lobo médio, né? E aqui são imagens de tomografia que eu trouxe para mostrar para vocês, né? Aqui, na tomografia, a gente trabalha com duas janelas. A gente tem a janela de parênquima pulmonar, que o objetivo não é ver vaso, não é ver coração, e ver o parênquima, o tecido pulmonar. E tem a janela de mediastino, que o objetivo já fala, né, que é ver os grandes vasos e o coração. Então, nessa janela aqui de parênquima, que é a janela que é um corte axial, eu consigo ver o vaso, porque foi feito contraste, né? Aqui seria a veia cava superior, a aorta, o tronco da artéria pulmonar, né? E aqui ele está mostrando aquilo que eu falei para vocês: a carina, o brônquio principal esquerdo, o brônquio principal direito e os brônquios lobares. E aqui já no corte coronal, com contraste, né? Dá para ver a aorta, dá para ver o ventrículo esquerdo, dá para ver o átrio direito e dá para ver a artéria pulmonar. Aí aqui de novo, ó, aqui seria num sagital, uma reconstrução sagital, o cajado que eu falei para vocês, que é a aorta, né? A aorta ascendente, a arca aórtica, a aorta descendente, né? A artéria pulmonar, ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. Então, a gente consegue ver tudo isso na imagem. Aqui seria uma reconstrução que a gente chama de MIP, projeção de máxima intensidade. Isso aqui é feito através do computador, é uma reconstrução de uma imagem previamente adquirida, onde a gente consegue ver melhor vascularização e a gente consegue, às vezes, ver micronódulos. Existem micronódulos que, às vezes, é de 0,2, 0,3 milímetros, que não são visíveis que se você não fizer essa reconstrução MIP, né? Então, ela serve muito para ver essa questão da vascularização, deixar mais evidente a vascularização para a gente. Aqui mostrando, ó, a relação entre a artéria e o brônquio, né? Sempre uma artéria acompanha um brônquio, que no caso aqui, ó, eu tenho um brônquio e tenho uma artéria acompanhando. Tem sempre essa relação da artéria acompanhando o brônquio. Aqui mostrando mais uma vez, aqui seria um corte coronal, né? Janela de pulmão, mostrando a traqueia, né? O brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, né? E os brônquios intermediários, dá para ver a aorta, dá para ver a artéria pulmonar. Mesma história aqui, ó, eu já tinha mostrado para vocês a carina, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, dá para ver bem, né, na imagem. Mostrando mais uma vez os brônquios intermediários, né, aqui já é a ramificação. Aqui, ó, olha as fissuras, aquilo que eu falei para vocês, como dá para ver as fissuras em uma tomografia, coisa que a gente não consegue ver na radiografia, a gente vê na tomografia. A fissura aqui, no caso, horizontal, né? E lá em cima, a fissura oblíqua, certo? E aqui seria o lobo inferior direito, né? Lobo médio e o lobo superior direito. Mesma coisa aqui, ó. Dá para ver aqui, ó, né? Dá para ver uma fissura aqui e dá para ver outra aqui. Aí aqui seria o lobo inferior, lobo médio e o lobo superior. Então, dá para ver bem a fissura no caso da tomografia. Aqui seria uma imagem axial e aqui a imagem coronal, janela de pulmão. Mais uma vez, mostrando de forma mais nítida ainda. Olha aqui, ó. Fissura oblíqua, fissura horizontal, lobo superior, lobo médio e lobo inferior. Mesmo, aqui já é o pulmão esquerdo, né? Que só tem uma fissura, ó. Lobo superior, lobo inferior e a fissura horizontal, né? Então, dá para ver bem mesmo a fissura na tomografia. Mais imagens mostrando basicamente a mesma coisa, né? Lobo inferior direito, lobo superior direito, né? Lobo superior esquerdo, lobo inferior esquerdo, lobo superior direito, lobo médio, lobo inferior direito e assim sucessivamente. Só mais imagens mostrando. Aqui mais imagens dos vasos, né? Que, lembrando aquilo que eu falei para vocês, que eu só consigo ver essas imagens desses vasos dessa forma se eu aplicar contraste, tá? Aqui seria a veia braquicefálica direita, a artéria inominada, a veia braquicefálica esquerda, a artéria carótida esquerda, a subclave esquerda, né? Descendo, a gente tem a mamária interna, né? Que é aquela que a gente utiliza para fazer a mamária, o espaço pré-traqueal, a traqueia, olha como é que aparece a traqueia no corte axial, né? E essa outra bolinha aqui é o esôfago, né? Aqui a traqueia, posteriormente a traqueia, está aqui o esôfago, certo? E ele é para ser assim, ele só se abre quando se está deglutindo, né?
E aqui é o arco aórtico. Aqui um linfonodozinho, né, que é muito comum de ter, o arco ásico, a aorta ascendente, a aorta descendente, e assim sucessivamente. A veia cava superior, né, o bronco principal direito, que eu já tinha mostrado várias vezes para vocês, bronco principal esquerdo, a artéria pulmonar esquerda, né, artérias e veias mamárias internas, bronco principal esquerdo, excesso ásicos, artéria pulmonar direita, porque aqui é assim, ó, gente, ó. Aqui é a aorta ascendente, né? Aqui tem um tronco que é o chapéuzinho. A gente chama de tronco da artéria pulmonar. Aí, por um lado, vai ter a artéria pulmonar esquerda, ou direita, desculpa, e para o outro, que aqui não está aparecendo, seria a artéria pulmonar esquerda. Aí, bronco intermediário, esôfago, que eu já tinha mostrado para vocês. A aorta ascendente, tronco da artéria pulmonar, enfim, artérias pulmonares, artéria pulmonar, veia ásicos, certo? Veia pulmonar superior direita, o externo lá em cima. Aqui é a questão do coração, né? O ventrículo direito, o átrio direito, átrio esquerdo e a aorta ascendente no meio. Mais imagens mostrando praticamente a mesma coisa, veia cava superior, a aorta ascendente, o tronco da artéria pulmonar direita, veia pulmonar superior esquerda, a aorta descendente, e aí vai, né? Aqui átrio direito, átrio esquerdo, a aorta descendente, a aorta ascendente, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, ao septo interventricular, dá para ver bem, ó, tá? Veia cava inferior e o átrio direito. E aí, saindo um pouquinho para a gente finalizar, né, que a gente já está com quase 1 hora de aula, vamos falar um pouquinho das patologias, né, e a gente finaliza com... eu trouxe para vocês o que é mais comum, assim, do dia a dia, né, assim, coisas que é básico, que dificilmente quem vai estar dentro de um hospital não vai ver, né, começando pelo derrame pleural. Quais são as causas de derrame pleural, né? Excesso de formação de fluido, por exemplo, uma insuficiência cardíaca congestiva, é muito comum, né? Hiponatremia, derrame parapneumônico, por exemplo, um derrame em virtude de uma pneumonia, né? E reação de hipersensibilidade. Redução da reabsorção do fluido, por exemplo, em caso de tumores, aumento da pressão venosa central, né? Ou redução da pressão intrapleural. E o transporte através da cavidade peritoneal no caso da ascite. Então, aqui, por exemplo, ó, como é que... Lembra que eu falei para vocês do seio costofrênico, né? Ó, tem o seio costofrênico direito e o seio costofrênico esquerdo. O seio costofrênico esquerdo, ele está completamente velado, né? E tem esse sinal que a gente chama de sinal do menisco, ou sinal da parábola, que é muito sugestivo de derrame pleural, que é o caso aqui mostrado, né? E esse paciente, ó, não sei se vocês estão vendo, ele usa marca-passo, né? Tá aqui o marca-passo, esse aqui é o marca-passo, esse aqui são os fios eletrodos do marca-passo, tá? E ele, inclusive, também fez esternorrafia, né? Tá? Aqui são os fios da esternorrafia que ele fez, ok? E aqui seria uma síndrome de Dressler, né? Que é pós-pericardiotomia, né? É muito, às vezes acontece alguma complicação e repercute com derrame pleural que dá essa síndrome, né? Que está associada a esse pós-operatório. E aqui observa, ó, olha como é que está esse pulmão, né? Esse pulmão direito está bem reduzido, né? Bem reduzido, mas na verdade o que é? Isso aqui tudo é o derrame pleural. E lembra como é que é o seio costofrênico? O seio costofrênico ele é angulado. Ele é angulado, e aqui não está angulado, né? Isso tudo aqui é derrame, ó. É um derrame pleural, tá? Que tá aparecendo aqui nessa imagem. Derrame pleural aqui também, ó, no seio costofrênico esquerdo, ó, observa, ó, eu consegui ver bem o direito, angulado, quando eu fui para o esquerdo, ó, tá branco, tá radiopaco, e aqui no perfil também eu consigo ver radiopaco, então isso aqui seria um derrame pleural à esquerda, tá? E aqui aquela história do sinal do menisco que eu falei para vocês, o sinal da parábola, né, ó. Sinal do menisco, sinal da parábola, que é sugestivo de derrame pleural, ó. Olha aqui, ó. Aqui no PA, né, do lado direito, paciente, e aqui no perfil. Dá para ver bem, né? Então, também derrame pleural.
Aí aquilo que eu falei, o derrame pleural ele tem várias causas. Aí cabe investigar, a partir do momento que eu pego um derrame desse, eu tenho que investigar a causa, né? Inclusive pode fazer toracocentese, né? Que é drenar o líquido e fazer uma análise citológica desse líquido, né? Para saber se é neoplásico, se é parapneumônico, né? Enfim, eu tenho como fazer uma análise desse líquido pleural. Em alguns casos é indicativo de fazer, né? Alguns pacientes. Mais derrame pleural, esse bem grande, né? Ó, olha, o que aconteceu aqui? O que essas imagens querem mostrar? Na verdade, essa radiografia ela foi feita em decúbito dorsal, é o mesmo paciente, viu, gente? Só que essa situação A foi feita em decúbito dorsal e a situação B foi feita em ortostática, em pé. Então, o que a gente observa? Que quando é feito em decúbito dorsal, o líquido se espalha e passa a impressão que o derrame é bem maior. Por isso que a radiografia ela tem que ser feita em pé mesmo, o ideal é feita em pé. Lembra que se o paciente não conseguir ficar em pé, em ortostática, eu peço Laurel, que seria aquela em decúbito lateral, tá? Por quê? Porque se eu fizer em decúbito dorsal, o líquido vai se espalhar e dá a impressão que ele é muito maior do que o real. Enquanto, na realidade, ele é isso, aqui pareceu para a gente como se fosse isso. Então, o ideal é sempre em posição ortostática. E aqui, como é que aparece o derrame pleural em uma tomografia? Ó, essa lâmina aqui é o derrame pleural na tomografia, tá? Um pequeno derrame pleural. Olha o tamanho desse derrame. Um derrame desse muito grande, inclusive, é o que está acontecendo. Ele empurrou o coração, ele empurra o mediastino, o hilo, a traqueia para o lado contralateral. Então, grandes derrames pleurais, eles podem fazer isso, né? Por compressão, eles podem empurrar, desviar a traqueia, desviar o mediastino para o lado contralateral, que é o que aconteceu aqui. Essa traqueia está o derrame praticamente no pulmão esquerdo completo, né? A opacificação completa do pulmão direito, e por conta disso acabou que empurrando as estruturas mediastinais, a traqueia e o mediastino, para o lado contralateral. E aqui também é outro derrame, um derrame grande, né? É um hemotórax em uma tomografia, né? E também é bem grande e acabou empurrando também as estruturas mediastinais. Olha como esse coração foi empurrado, né? Para o outro lado. Então, às vezes, quando ele é muito grande, acaba acontecendo isso. Aqui seria um derrame loculado. A maioria dos derrames, eles são, por ação da gravidade, eles ficam no seio costofrênico, né? Mas tem alguns casos especiais que é chamado de derrame loculado, que fica suspenso, né? Que seria esse aqui. E também existe o que a gente chama de pseudotumor, que é quando ele é tão loculado, tão arredondado que parece um tumor, mas na verdade é só um derrame, tá? Que ficou loculado. E aí parece um tumor e aí é chamado de pseudotumor por conta desse formato. E aqui seria o hidropneumotórax. Como é que eu sei? Ó? O paciente fez cirurgia cardíaca, né? Ó, fios de esternorrafia, e eu tenho um nível hidroaéreo. Quando é que eu chamo de nível hidroaéreo? É quando eu tenho ar em cima, líquido embaixo e uma superfície retilínea separando os dois conteúdos. Então, ar em cima, líquido embaixo, uma superfície retilínea separando os dois conteúdos. Quando isso acontece numa mesma imagem, eu chamo de nível hidroaéreo, que nesse caso aqui é hidropneumotórax. O paciente tem ao mesmo tempo ar e líquido no espaço pleural. E aqui, o que acontece? Um derrame pleural extenso, né? Aquilo que eu falei, parece aquele caso que eu mostrei para vocês, a traqueia também está um pouquinho desviada, o coração também está desviado para o lado contralateral, né? Por conta do derrame pleural que é extenso. E aqui, o que eu observo? Aqui é um pneumotórax, cuidado, tá? Esse preto aqui é diferente desse preto aqui. Esse preto tem vascularização, tem a traqueobronquia, é A 100% A, sem nada de vascularização, sem nada de A traqueobronquia. Esse A está fora do pulmão. Isso aqui é o que a gente chama de pneumotórax, tá? O pulmão esquerdo está resumido a essa imagenzinha aqui, né? Por isso que a gente chama, na grande maioria das vezes, esse pneumotórax é chamado de hipertensivo, né? Porque ele faz pressão sobre o pulmão. Olha como é que o pulmão reduz de tamanho, né? Por compressão. E aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, tem uma
uma imagem de um dreno, né? Foi colocado o dreno para tentar diminuir esse pneumotórax desse paciente. E aqui, ó, isso aqui tudo é o pneumotórax. Olha a diferença. Isso aqui é preto, 100% preto. Aqui é preto, mas tem hilo, tem abre traqueobrônquio, tem vaso, aqui não tem nada. O pulmão esquerdo está resumido a isso. Isso tudo aqui é um pneumotórax, tá? Cuidado, compara um lado sempre com o outro. Eu não posso dizer que isso aqui é pulmão normal. Olha como esse preto está diferente desse, tá? Esse preto aqui é o normal, o pulmão não é 100% preto, porque não é só ar. Tem vaso, tem brônquios, né? Tem alvéolos, enfim. E aqui é 100% A, isso aqui é o famoso pneumotórax, tá? Que é A no espaço pleural. Cuidado, não vai dizer que pneumotórax é A dentro do pulmão. A dentro do pulmão é normal. O pneumotórax é A no espaço cavidade pleural, tá? Inclusive, se você está em dúvida se esse A está dentro ou fora do pulmão, o que pode ser feito? Eu posso pedir um raio-x em expiração. Vou botar assim, raio-x de tórax, PA em expiração. Então, o paciente, na hora de fazer, o técnico ou tecnólogo vai pedir, enche o peito de ar, solta e segura. Faz a radiografia. Se for A do pulmão, quando ele expirar, vai sair. Se não for do pulmão, fora do pulmão, que no caso do pneumotórax é fora do pulmão, vai permanecer a mesma imagem. Então, se tu fizesse em expiração um exame desse, ia continuar do mesmo jeito. A imagem não ia mudar. Por quê? Porque esse A do pneumotórax, ele não está dentro do pulmão, ele está fora do pulmão, ele está no espaço cavidade pleural. Tá? Então, ele não vai sair com inspiração. Ele só vai sair com a drenagem. E um caso desse, muita gente, de acordo com o que eu já falei até o momento, ia dizer que era um derrame pleural. Ia dizer, não, aqui é um derrame pleural, mas cuidado, não é um derrame pleural. Isso aqui é a famosa atelectasia ou colapso. Tá? Qual é a diferença? Essa imagem não está muito boa, mas se vocês olharem, esse pulmão está reduzido de volume. Começa por aí. Certo? No derrame pleural, o pulmão normalmente não reduz de volume. E outra, olha cadê o coração? O coração é do lado mais para o lado esquerdo, mas ele tem uma faixazinha do lado direito. O coração está completamente deslocado para a esquerda do paciente. Por quê? Porque a atelectasia ou colapso, ela tem essa característica, ela tem essa marca registrada de repuxar tudo para o lado da patologia, que é o que a gente chama de desvio homolateral ou desvio ipsilateral. Então, o coração é repuxado para o lado da patologia, a traqueia foi repuxada para o lado da patologia, o mediastino é repuxado. Então, cuidado, tá? Para não confundir a atelectasia com derrame pleural, principalmente um caso desse que é extenso, né? O derrame pleural, quando ele é extenso, ele faz desvio contralateral. Já o colapso ou atelectasia faz desvio ipsilateral ou homolateral, ou seja, para o mesmo lado. E falando um pouquinho agora da pneumonia e da tuberculose, né? São patologias extremamente comuns no nosso dia a dia. Se eu vejo uma pneumonia com padrão cavitário, né? No lobo superior, qual é o principal patógeno? Micobactéria ou tuberculose. Tuberculose, pessoal, adora apis pulmonar. E é um padrão cavitário, principalmente o que a gente chama de tuberculose pós-primária. Existem duas formas de tuberculose. Tem a tuberculose primária, que é aquela que você contrai pela primeira vez, e a pós-primária, né, que seria quando se contrai pela segunda, pela terceira, pela quarta. E essa pós-primária tem esse padrão cavitário e adora apis pulmonar. Aí tem a pneumonia no lobo superior, né, com espessamento da fissura interlobar, é muito comum no Klebsiella, ou pneumonia do lobo pesado, também chamada, né? Pneumonia do lobo inferior com padrão cavitário, pseudomonas aeruginosas ou micro-organismos anaeróbicos, doença intersticial perilar, vou suspeitar do pneumociste carine ou girovese, né? Que é muito comum nos pacientes imunodeprimidos, dentre eles HIV, essa associação. Se for com paredes finas e padrão cavitário no lobo superior, vou pensar em coccidioidomicose e tuberculose. Doença do espaço aéreo com derrame, eu vou pensar em streptococose ou estafilococcus ou tuberculose. Nódulos difusos, eu vou pensar em histoplasma, coccidiomicose e assim vai, né? Tecidos moles ou dedo de luva, eu vou pensar em aspergilose e assim sucessivamente. A pneumonia, gente, ela pode ter alguns padrões.
ela pode ter o padrão lobar, ela pode ter o padrão segmentar ou de broncopneumonia, ela pode ter um padrão intersticial, ela pode ter um padrão redondo, ela pode ter um padrão cavitário. Cavitário, principalmente quando está associado à Mycobacterium tuberculose, né? O mais comum, obviamente, é o lobar, o segmentar e o intersticial. Esses são os 3 subtipos de pneumonia mais comuns de a gente ver. Então, aqui, ó, é uma pneumonia no lobo superior, no caso esquerdo, né? Lobo superior esquerdo. Não sei se vocês conseguem ver que tem uma opacidade, parece um algodão, aspecto algodonoso, que a gente chama de padrão alveolar. Isso é muito sugestivo de pneumonia, esse aspecto que a gente chama de opacidades não homogêneas, ou opacidades alveolares, ou opacidades mal definidas. E aqui ainda você consegue ver que está radiopaco, mas tem umas áreas escurinhas no seu interior. Essas áreas escuras no interior de uma área radiopaca, eu chamo isso de broncograma aéreo. E também está muito ligado às pneumonias, tá? Então, aqui seria uma pneumonia do lobo superior esquerdo, né? Com broncograma aéreo de permeio. Aqui seria uma pneumonia lingular, mesma coisa, né? Radioopacidade não homogênea, certo? Na região lingular. Obviamente, pulmão esquerdo. Aqui outra, né? Seria pneumonia no lobo superior direito, no caso aqui, né? O paciente, inclusive, está traqueostomizado. Não sei se vocês estão observando que tem uma traqueostomia, que é uma cânula de traqueostomia nesse paciente. E um paciente, né, que tem um padrãozinho de pneumonia bem ruim, né? Então, aqui seria uma pneumonia lobar no lobo superior direito. Aqui seria a broncopneumonia, né, que é muito comum no Staphylococcus, né, que é caracterizado por multifocos. Não sei se essa broncopneumonia, ela geralmente é bilateral e multifocal. Não sei se vocês estão observando que tem vários focos bilateralmente, né? É a marca registrada dessa broncopneumonia Staphylococcus. Aqui seria a pneumonia por pneumociste carinho ou girovese, né, que é muito ligada aos pacientes imunodeprimidos, dentre eles a HIV, né? Que tem esse padrão intersticial, central, bilateral, não sei se vocês estão vendo, que é mais central, é bilateral, tende a ser mais simétrico. Isso é um padrão típico de pneumociste carinho, que é muito ligado a pacientes imunodeprimidos. Aqui também tem fios de eletrodos, né? O paciente está sendo monitorizado, um paciente geralmente mais grave. Aqui seria a pneumonia redonda, certo? Pneumonia redonda, no caso aqui causada por Haemophilus influenza. Aqui seria a pneumonia de um padrão cavitário, que parece muito com tuberculose, né? Esses padrões cavitários de pneumonia, tá? Isso aqui com várias cavidades, isso aqui que a gente chama de cavidades. Aqui seria um abscesso pulmonar, que pode ser uma das complicações da pneumonia, o abscesso pulmonar, tá? Nesse abscesso pulmonar, o que a gente tem? A gente também tem a formação do famoso nível hidroaéreo, né? Que seria o ar em cima e o líquido embaixo, uma superfície retilínea separando os dois conteúdos. Aqui é uma tomografia de tórax, né? Eu já mostrei várias vezes para vocês, onde eu tenho a carina, eu tenho o bronco principal direito, bronco principal esquerdo, aí eu tenho uma consolidação, uma imagem hiperdensa, né? Em tomografia, lembra que eu chamo hiperdenso ou hiperatenuante, com áreas de arborização de permeio. Quando isso acontece, eu chamo isso de broncograma aéreo, tá? Essa imagem onde eu tenho uma consolidação, mas no seu interior existem arborizações. Isso é chamado de broncograma aéreo. Isso aqui é uma cavidade típica de tuberculose, né? Um padrão cavitário, uma caverna tuberculosa, bem típica mesmo de padrão cavitário da tuberculose. Aqui seria uma atelectasia. Lembra que eu mostrei numa radiografia para vocês a atelectasia? Estou mostrando agora numa tomografia. Olha o tamanho desse pulmão. O pulmão está bem reduzido de volume. Desvio das estruturas mediastinais por seu lado, ou seja, desvio ipsilateral, né? Aqui da mesma forma eu tenho uma massa associada com a atelectasia, né? Redução do pulmão com desvio das estruturas mediastinais de forma ipsilateral. Aqui eu tenho uma bolha, né? Uma bolha
que pode acontecer em alguns pacientes. O pulmão direito dele ficou reduzido a isso, né? E aqui uma bolha bem grande. Bronquiectasia, o que é bronquiectasia no seu conceito? Bronquiectasia é a dilatação irreversível dos brônquios, né? Se vocês olharem, isso aqui são brônquios dilatados, tá? Os brônquios normalmente não são dessas dimensões. E essas dilatações são irreversíveis. E são chamadas de bronquiectasia, tá? São sinais de várias doenças. Várias doenças podem cursar dessa maneira. Mais uma vez, cavidade, né, que é muito comum na tuberculose, o padrão cavitário. Tá? Os cistos, cuidado para não confundir um cisto com enfisema. Existe um enfisema que parece uma imagem muito parecida com essa, principalmente o enfisema paraseptal e centrolobular. Qual é a diferença? O cisto tem essa bolinha e tem um vaso sempre ao redor. Um vasozinho ao redor. Um vasozinho ao redor, um vasozinho ao redor, um vaso ao redor. Já o enfisema não vai ter esse vaso ao redor. Então, o vaso é que vai realmente diferenciar um cisto de um enfisema, porque a imagem é muito parecida, exatamente igual. Tem que ficar atento à questão do vaso, que no cisto aparece e no enfisema não. Aqui seria um enfisema bolhoso, tá? É um caso bem grave de enfisema. O enfisema existem 3 modalidades, né? Tem enfisema centrolobular, paraseptal, panlobular, né, que é um caso desse, e tem um subtipo bolhoso. Isso aqui é o famoso pulmão em favo de mel, que é caracterizado por desorganização estrutural, bronquiectasias de permeio, tem várias bronquiectasias de permeio, né, e desestruturação arquitetural, fibrose intersticial, então um pulmão bem complicado. Isso aqui pode estar associado à sarcoidose, pode estar associado à silicose, tá? As pneumoconioses de uma maneira geral, né? Que são aquelas doenças ocupacionais, asbestose. Uma massa, existe uma diferença entre massa e nódulo. Nódulo é até 3 centímetros, passou de 3 centímetros a gente chama de massa. Alguns médicos radiologistas não gostam de usar o termo massa, que eles acham muito agressivo, né? Mas em termo científico é isso. Até 3 centímetros eu posso chamar de nódulo, passou de 3, a gente chama de massa. E para finalizar a aula mesmo, né, que a gente já está bem, 9, quase 9h40, vamos falar do Covid, né, porque realmente é a bola do momento, né. Inclusive, eu não pude dar aula porque realmente também contraí, foi um caso complicado e várias pessoas, infelizmente, né. Então, é um assunto do momento, então não poderia deixar de falar e para finalizar a aula a gente vai finalizar com o Covid, tá? Então, o Covid-19, obviamente eu não vou falar muito sobre a doença, todo mundo já tem muito conhecimento sobre ela, a ideia não é essa, a ideia é falar de radiologia voltada para a Covid. Então, quando a gente fala de Covid-19, a gente pode solicitar ou radiografia ou tomografia. Obviamente, o padrão melhor em termos de imagem é tomografia, isso é indiscutível. Olha por quê. A sensibilidade do raio-x é em torno de 69%, tá? Então, é a sensibilidade baixa. Achados de imagem, consolidação aparecem em 47%, opacidade de baixa densidade em 33% dos casos, derrame pleural em 3% dos casos. Geralmente é um predomínio basal bilateral. A COVID, de uma maneira geral, tanto o raio-x como em tomografia, geralmente é basal e bilateral, né? Geralmente. Padrão periférico. E o pico dos achados é em torno de 10 a 12 dias após o início da infecção. E, na grande maioria das vezes, gente, o paciente faz a radiografia e dá normal, tá? Na grande maioria das vezes é assim que aparece. Então, por exemplo, essa radiografia aqui, o paciente fez a radiografia, uma radiografia bem inocente mesmo, não dava para dizer muita coisa. Aí ele fez a tomografia, um homem de 58 anos, que estava com tosse, febre há 3 dias e tinha um SWAB positivo, né? E aqui a gente consegue ver o padrão típico da COVID, né? Que é um padrão de opacidade em vidro fosco. O que é opacidade em vidro fosco? Por que é chamado de vidro fosco? Porque é radiopaco, mas você consegue ver o vaso ainda, ó.
Por isso que é vidro fosco. Lembra aquele vidro de box antigo de banheiro, onde a pessoa conseguia enxergar a sombra de quem estava banhando, por exemplo, né? Então a ideia é essa, é vidro fosco porque eu consigo enxergar a vascularização ainda, tá? Então é tipicamente um padrão desse, opacidade em vidro fosco, bilateral, periférico, né? Então difuso, tá? E a tomografia, como eu falei para vocês, realmente é o exame mais adequado para a COVID, né? Tem uma sensibilidade variando entre 61% e 97%. Os achados de que a gente consegue encontrar opacidades em vidro fosco é o mais assim que a gente consegue ver. As consolidações também podem aparecer, pode ter um padrão reticular ou linhas subpleurais, pode ter uma pavimentação em mosaico também pode aparecer, pode ter alterações das vias aéreas e pode também ter o sinal do halo invertido. Então, a opacidade em vidro fosco aparece em 57% a 98% dos pacientes, geralmente bilateral, basal, periférico arredondado. Ó. O padrão é esse, arredondado, ó. Basal, periférico, bilateral, tá? E a manifestação mais precoce da doença. No meu caso, foi o que aconteceu. A primeira tomografia que eu fiz já apareceu assim. Não tanto quanto esse, né? Mas já apareceu. Aí na segunda já foi piorando, enfim, aí eu tive que internar, fazer todo o tratamento. Em poucos dias eu estou em casa. Recebi alta na quinta-feira, quarta-feira. As consolidações pode ser de 2% a 64% dos pacientes, indicador de fase mais avançada da doença. Olha como é que tem esse padrão de consolidação, né? E foi o que aconteceu com a minha tomografia. Depois de alguns dias acabou acontecendo isso e aí acabou complicando um pouco mais. E é mais encontrado em pacientes acima de 60 anos, e geralmente entre 10º e 14º dia da doença. Padrão reticular, 48% dos pacientes, prevalência aumenta com o tempo da doença, geralmente pacientes acima de 60 anos, né, que é esse padrão reticular. Linhas subpleurais, 20% dos pacientes pode representar edema ou evolução para fibrose, mais comum nos pacientes acima de 60 anos, que são essas linhas aqui, ó, linhas subpleurais. Pavimentação em mosaico, parece muito com as linhas subpleurais, né? Tá? Na verdade, gente, é porque esses achados, eles não são isolados. Eles são achados associados. Normalmente, o paciente vai ter opacidade em vidro fosco, vai ter consolidação associada, pavimentação em mosaico, e assim sucessivamente. Não são achados isolados. Não é assim, um paciente vai ter só opacidade em vidro fosco, o outro vai ter só consolidação. Não, normalmente são achados associados. A depender de cada caso, né? É uma doença que tem muita ainda a ser estudada, a ser descoberta, a depender de cada paciente, esses achados eles podem se combinar entre si. E o que normalmente acontece é isso, gente, né? A doença divide em fase em termos de, isso eu estou falando em termos de tomografia, tá? Não estou falando em termos de clínica, não. Estou falando em termos de, principalmente de tomografia. A fase 1, né, que é de 0 a 4 dias, geralmente só tem vidro fosco. A fase 2, entre 5 e 8 dias, já começa a ter a pavimentação em mosaico, né? E vai aumentando. A fase 3, entre 9 e 13 dias, eu vou ter as consolidações. E a fase 4, que é maior de 14 dias, quando eu tenho a redução das consolidações e achados reticulares. Gente, por incrível que pareça, eu digo por experiência própria, é exatamente dessa forma com alguns pacientes. Eu sou, talvez, a prova viva disso, né? Porque comigo aconteceu exatamente dessa forma aí. Eu fiz 4 tomografias e exatamente nessa ordem aí, com a diferença de alguns dias aí do que está na literatura, tá? Mas é realmente isso. Obviamente, nem todo paciente vai complicar, nem todo caso vai ter comprometimento pulmonar, nem todo caso vai precisar de internação, todo mundo sabe disso, né? Obviamente, a grande maioria dos casos, graças a Deus, são pacientes com poucos sintomas ou assintomáticos, né? E, pessoal, era isso, né, que eu tinha para falar para vocês. Eu fico aqui à disposição, se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Peço desculpa aí, porque eu achei ruim de não ter minha imagem, achei bem ruim, mas acho que não comprometeu no final. Não sei se o áudio também ficou ruim, mas fica aqui à disposição de vocês. Se quiserem me perguntar alguma coisa, estou à disposição, tá?
Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a palestra do Dr. Jamerson. Foi realmente bastante esclarecedora. Estou vendo bastante elogio aqui no WhatsApp. Dr. Jamerson, tem uma dúvida. Perguntaram aqui no caso do pseudotumor, o que faz o derrame pleural ficar represado sem descer para o seio costofrênico? Excelente pergunta. É porque alguns derrames, eles são septados, tá? Às vezes, a formação de septos induz ele fica, podemos dizer, flutuando, tá? Formação de septos, principalmente. Que são derrames bem mais complicados, né? Até para fazer a drenagem, porque aí você tem que romper o septo para chegar nele. O problema é que nem sempre esses septos são visíveis, mas é formação de septo, tá? A resposta seria por aí. Chegou outra dúvida pelo WhatsApp aqui. Como diferenciar na radiologia derrame pleural de pneumotórax? Derrame pleural de? Atelectasia, desculpa. Atelectasia de pneumotórax. A atelectasia de pneumotórax é completamente diferente, né? Acho que a dúvida é maior quando é um derrame pleural e uma atelectasia. Porque assim, vamos lá, qual é o padrão do derrame? Deixa eu tentar voltar alguma imagem para mostrar. Qual é o padrão do derrame pleural? O derrame pleural ele é radiopaco, tá? Ó, o pneumotórax ele é radiolusto, radiotransparente, ele é preto, tá? O pneumotórax ele é preto, totalmente preto, tá? Já o derrame pleural ele é branco, tá? Ele é branco. Então, primeiro muda a questão da densidade. Enquanto um é radiopaco, o derrame pleural ele é radiopaco, o pneumotórax ele é radiotransparente ou radiolusto, tá? Então é bem diferente. O que pode fazer você confundir é derrame pleural e atelectasia, porque ambos são radiopacos, né? Ambos podem ficar grandes, mas aquilo que eu falei, a atelectasia normalmente quando ela é grande, ela tem um desvio ipsilateral das estruturas. Eu queria ver se eu conseguia. Tá certo. Queria ver se eu conseguia ver o chat aqui, mas não estou conseguindo. Ver se... Alguém tem mais alguma pergunta? A gente pode mandar pelo WhatsApp ou pelo chat, tá bom? Acredito que... Como é que Acredito eu que faço foi isso. Se tem alguém que mandou alguma pergunta aqui no... Como é que eu faço para ver? Tem um balãozinho, algum balãozinho aí de perguntas? Deixa eu conseguir para ver aqui. Deixa eu ver se tem alguém que falou alguma coisa aqui. Tem um balãozinho aqui. Tá. Sim, estamos. O áudio está ruim. Estavam dizendo que o áudio estava ruim antes de botar o fone, né? Isso, era antes do fone. Ah, tá bom. Tá aqui para você. Tá bom. Pronto, eu acho que... Alguém tem mais alguma pergunta? Não chegou nada no WhatsApp, nem no chat. Acredito que não, Dr. Jamerson, acho que é isso mesmo. Pois eu agradeço, mais uma vez, numa sexta-feira, né? A gente tinha 20 e poucas pessoas assistindo, então acho que é até um número bom. Espero que tenha gostado, mesmo não tendo a imagem, que é ruim. Eu achei ruim não ter a imagem da gente. Mas espero ter gostado, desculpa pelo áudio aí no início, tá? Mas a gente fica à disposição. Aí tá meu e-mail, se vocês quiserem depois também mandar um e-mail, alguma pergunta. Deuciane tem meu número também se quiser perguntar alguém, passar para alguém perguntar alguma coisa, a gente fica à disposição, tá? Tá ok, Dr. Jamerson. Mais uma vez a gente agradece pela disponibilidade, pela aula. Realmente foi bastante esclarecedora. Muitos elogios aqui nos comentários. E obrigado a todos pela participação do primeiro workshop de radiologia. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, Dr. Jamerson, mais uma vez. Boa noite. Vou sair aqui, tá, gente? Boa noite, mais uma vez. Obrigado.